Ó, se você vai aproveitar o carnaval ou vai aproveitar, vai descansar, vai viajar alguns dias, fique de olho, tá? Porque segundo a CCR Rio-São Paulo, entre os dias 9 e 14 de fevereiro, feriado de carnaval, são esperados mais de 1 milhão de veículos saindo e retornando das capitais do Rio de Janeiro e São Paulo. Conhecer o Código de Trânsito Brasileiro é a obrigação de todos que possuem a CNH. Logo, a legislação não deixa brecha. E para dúvidas e regulamentos dos motoristas quanto pedestres e ciclistas. No entanto, muita gente ainda acredita em alguns mitos sobre trânsito e compartilham fake news. Vamos desvendar alguns mitos e verdades para você não cometer erros e ser multados. Para isso, a gente recebe no nosso programa o coordenador de Comissão de Direito de Trânsito da OAB, o advogado Antônio José Dias. Seja muito bem-vindo, doutor, à nossa casa. Muito obrigado. Isso foi verdade, Biane. Não é isso, é verdade? Total. Muito bem. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. É uma época, né, que a gente estava falando aqui, algumas pessoas usam para descanso, Sim. né? E muita gente fala assim, vou curtir o carnaval em outras cidades. O que a gente podia pensar, num geral, antes da gente ir para os nossos mitos e verdades, que tipo de atenção que o motorista deve ter nesse período, doutor? A primeira coisa que tem que fazer é a revisão no veículo. Você não pode pegar a estrada sem fazer a revisão, ver como é que estão os pneus, o óleo do carro, a água. Tudo isso é muito importante, porque a viagem ela tem que ser segura do começo ao fim. E às vezes a pessoa esquece de olhar as luzes. Então vê se está funcionando o farol baixo, o farol alto, as lanternas traseiras. Isso é muito importante. Às vezes a gente esquece. Sim, esquece, mesmo, porque né? alguns carros não informam no painel que queimou a lanterna traseira. Então a pessoa vai dirigir à noite e tá lá aquele carro caolho. Daí você atrás daquele carro, você não sabe se é um carro ou se é uma moto. Então é muito importante ela fazer essa revisão. Pede para alguém. Aperta o pé no freio, vê se está funcionando dos dois lados, se o brake light, se o carro estiver, está funcionando. A segurança ela tem que vir em primeiro lugar. E para você ter segurança, o veículo ele tem que estar em dia com a manutenção. Boa, doutor. E com step também, né? Principalmente o step. Esquece o step. Às vezes que a gente enche, esvazia, a gente não sabe. O step ele tem que ser calibrado sempre porque é um item de segurança. Então, se você andar com o veículo sem step, você pode ser multado e ter depois o seu veículo até apreendido. Nossa. Por quê? Porque é um item de segurança e de segurança não pode andar sem. Então, tem que ver se está também calibrado. Boa, já que o doutor já começou a soltar multa pra gente agora. É isso aí, fiquei com medo agora. Já vamos começar com as nossas perguntas de verdadeiro ou mito. Boa. Vamos para a primeira pergunta e a gente vai tentar adivinhar junto com o doutor aqui, tá? isso aí, O doutor vamos lá. sabe a resposta, a gente não, viu, Léo? não sabe, vamos Vamos nessa. para a primeira, então, coloca pra gente na tela. Cerveja sem álcool não acusa no bafômetro? Bem, se ela é sem álcool, eu acho que não deve acusar. Sem álcool, sem álcool, sem álcool? O que você acha, Léo? Olha, eu sei que ela tem um pouco de álcool. É. Mas é mínimo. Mínimo. Eu acho que o correto seria ser verdadeiro, não acusar no bafômetro. E aí, doutor? Penso É eu. verdadeiro, mas aqui a gente precisa fazer um parênteses, que é o seguinte, hoje em dia a polícia está usando o bafômetro de aproximação. E aí tem que tomar cuidado, que aquele primeiro bafômetro, porque o bafômetro oficial, ele tem que trocar o bocal e aí você assopra e pega o ar do pulmão. O de aproximação, ele chega próximo do carro, quando você abaixa o vidro, ele já coloca ali. E talvez isso possa acusar por esse mínimo. Então tem que prestar atenção. Você pode beber uma cerveja sem álcool e dirigir. Ela não vai pegar no bafômetro que é regulamentado pelo Inmetro. Sim. Então é verdadeiro. Então, Boa. pelo Inmetro, não. Mas se você beber muita cerveja sem álcool, como ela tem uma porcentagem Boa, Biane. pequena, porque vamos pensar, tem que ser sincero, Beber né? uma caixa de cerveja vai sem beber. álcool. Eu vi um Não é? cálculo, eu vi um cálculo assim meio por cima, a pessoa falou que é algo em torno de 15 latinhas. Nossa Então, senhora, é muita Mas também a coisa, pessoa gente. tomar 15 latinhas numa cerveja Não. sem álcool é ela brincadeira. tá Fica com em muito casa, calor. nem sai. Tá com muito calor, é isso aí. Muito calor. Boa, doutor. Então, fiquem Acertamos, atentos, boa. tá? E quantidade, fique atento de verdade, porque tem um pouquinho de álcool ali e vai somando, vai somar, É, viu? pois é. Vamos para a próxima. Dirigir descalço não dá multa. Eu acho que eu vou até emendar essa pergunta, doutor, porque a gente sabe que é época de calor, muitas pessoas vão à praia, cidades quentes, e você não quer usar sapato, e você usa chinelo. E aí, chinelo descalço, o que a gente pode entender? E o que vocês acham? Dirigir descalço pode? Eu acho que Eu descalço acho que pode, eu também acho. Descalço pode. O que não pode é chinelo, é calçado que tenha tira. Então tem que tomar cuidado assim. Eu estou com um calçado com uma tira, um chinelo, ou até Uma mesmo rasteirinha. uma rasteirinha, aquele chinelo que tem uma única tira, não aquela entre os dedos. Por quê? Porque a preocupação quando fez o Código de Trânsito era essa tira entrar num dos pedais.
Então você poderia causar um acidente. Você está ali apertando o acelerador e quer passar o pé por freio ou para embreagem, atira ela a juntar. Isso também vale para moto. Você não pode pilotar a moto com chinelo. Então, o ideal é que você tire, eu vou pilotar minha moto, eu vou ali perto. Então, tira os chinelos, coloca no retrovisor e vai. Aí, eu vou colocar o pé no chão. Vai colocar o pé no chão quente, porque você escolheu. Então, assim, dirigir de chinelo, nunca. É mais seguro descalço, sem chinelo, né? sim. Aí tem uma coisa que é interessante a gente falar, porque às vezes as pessoas criam um mito e uma fake news que você não pode dirigir sem camisa. Isso não, doutor. isso pode. Você não precisa ter uma vestimenta para você dirigir. O que é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro através das resoluções do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, é dirigir com veículo com tira. Com sapato com tira, com chinelo, com sandália, rasteirinha. Mas dirigir sem camisa pode. Não sabia. Porque realmente a gente achava que não podia dirigir sem camisa. Eu já escutei isso várias vezes. É mais aquela nossa coisa do respeito pro policial. Sim. Então, assim, a gente foi criado, vem com essa ideia de, claro, tem que respeitar o policial, primeira coisa que você vai fazer. Então, quando você é parado, você fala assim, eu tô sem camisa, eu vou colocar camisa. Você coloca a camisa pelo respeito, mas não é porque é proibido. Boa, doutor. Perfeito. Léo, lê a próxima. Vamos lá, então. Vamos para a próxima, Dê. É permitido fotografar acidentes de trânsito? Nossa, excelente pergunta. Excelente, porque, vou te falar, doutora, hoje parece que a gente já não tem nenhum tipo de privacidade e de intimidade. E a gente já viu casos e acidentes grandiosos no nosso país, com artistas, por exemplo, que as pessoas soltam as imagens antes mesmo de ser identificado, de falar sobre o acidente. O que isso pode gerar, doutor? Isso é positivo ou não? Pode ser feito ou não? Olha, não é de bom tom. Veja, se você tiver um acidente com algum falecimento, você tirando foto e divulgando isso nas redes sociais, pode ser considerado um crime, que é você vilipendiar o cadáver, porque ele está ali, aquela pessoa, infelizmente, ela faleceu, e aí você está trazendo essa imagem para a internet. E aquilo que você falou, às vezes a família não viu, e aí as pessoas começam a compartilhar, coloca no Instagram, coloca no WhatsApp, e chega até a família que perdeu esse ente querido. Então, assim, não é de bom tom. Você pode ser processado criminalmente. Não é uma multa, não é uma infração, mas você pode ser processado criminalmente e até pegar uma cadeia por um momento que você deveria ter evitado. E a curiosidade também atrapalha demais o trânsito, às vezes, né? Essa curiosidade, por exemplo, se nós estamos numa via expressa, numa via de velocidade, nós temos o limite máximo de velocidade e nós temos o limite mínimo também. Então, quando você vê um acidente na pista contrária e você reduz a velocidade, você pode ser multado, porque você está andando Por exemplo, se não tem um motivo nenhum para você frear, para você ir devagar, você vai reduzir, por exemplo, na via Dutra, 110 km por hora. Você não pode trafegar, por exemplo, a 50, porque é abaixo do limite permitido, do limite mínimo permitido. Então, você viu um acidente na pista São Paulo e você está no sentido Rio de Janeiro, você continua, não freia, porque não vai trazer nada, só vai poder trazer um acidente para você com alguém batendo atrás. Boa, doutor. Muito bom isso, viu? Verdade. E uma dúvida também é porque às vezes as pessoas podem fotografar, porque nesse acidente, de repente, não houve uma vítima fatal e você quer tirar, por exemplo, quer saber, eu vou mostrar como é que ficou meu carro, porque daqui a pouco a pessoa vai ter que entrar com seguro e vai falar que eu que deixei meu carro nesse estado. Aí é diferente, né, doutor? Sim. Serve como um documento. Se você está envolvido no acidente, eu recomendo sim você tirar foto, porque primeiro que você produz prova para caso venha um processo. Então você para, mas interessante, olha só, se o acidente não tem vítima, você tem que tirar o veículo da faixa de rolamento. Então, se não houve vítima, você tira o veículo da faixa de rolamento, deixa o fluxo de veículos acontecer e para no acostamento. Não tem aquela coisa, eu vou deixar meu carro parado aqui até chegar a polícia militar para eu fazer o BO. Não. Se você não tem vítima, você tira o veículo, coloca de lado onde possa parar e aí você vai tirar as fotos, vai produzir pode fazer vídeo, fazer foto, para caso a pessoa processe você ou você venha querer processar a pessoa, você ter as provas do acidente. Porque isso é muito comum, né, doutor? Não mexe no carro, porque a perícia quer ver. A perícia nem vem sem vítima, não, né? Sem vítima não. Daí porque o boletim de ocorrência hoje, ele não é feito pela polícia militar no acidente no trânsito. Sim. Ele vai ser feito direto na delegacia. E muitas vezes, aqui no estado de São Paulo, é na delegacia online. Então você tira o veículo, põe de lado, deixa o fluxo, e aí você tira a foto. Se não teve vítima, você vai pegar e vai fazer o boletim de ocorrência na delegacia online. Perfeito. Quantas dúvidas, né? Pois vai surgindo uma maravilhoso, doutor, maravilhoso. Vamos para a próxima, coloca pra gente. Muito bom. Radar escondido, essa é boa. Essa é ótima. Radar escondido está apto para emitir infrações?
Eu vou dizer que eu sempre tive medo disso. Eu acho que é falso. Eu acho que não pode esconder o radar. Eu acho que É não, o que mas eu acho que eu como levo eu multa. penso. A gente até leva, mas eu penso que não pode esconder o radar. Veja bem, desde 2021 o radar ele não pode mais estar escondido. Existe uma resolução nova que ela fala que os radares têm que estar visível. Ele não pode, por exemplo, você está passando numa estrada em que tem um viaduto. O radar não pode estar colocado ali no viaduto que você não enxergue. A resolução de 2021 ela fala todos os radares têm que estar visível. Existe um outro mito também que é interessante a gente falar, que todo radar ele precisa ser antecedido por placa de indicação de velocidade. Não necessariamente mais. Nós tínhamos isso até algo em torno de 2019 e caiu. Mas o que nós temos hoje, é claro que a maioria dos radares tem um limite de velocidade. Você precisa saber qual que é a velocidade naquela via. Mas ele não pode estar em marquise, não pode estar atrás de uma árvore. Então, se você passou, viu um poste de energia elétrica e um radar escondido ali, esse radar não pode. Ele vai te multar? Claro que ele vai. Quando chegar a infração na sua casa, você vai até o local e olha. Ele está escondido no fluxo da via, você tira a foto e faz o seu recurso, a sua defesa, o seu recurso, falando, olha, esse radar estava escondido e conforme a resolução em vigor, ele não poderia estar me multando. Que interessante, Muito bom porque eu isso. lembro, né, eu nasci em Campos e geralmente eu usava muito e tinha um lugar ali na estrada que a polícia sempre ficava com o radar escondido. Então, quando a gente descia ali, falava assim, tem que ficar esperto que a polícia sempre está escondida Sim. aqui com o radar. Mas não imaginava que poderia recorrer caso você não enxergue. Sim, se não estiver visível, você vai recorrer e vai dizer, olha, a resolução não permite radar escondido. Então, essa infração de trânsito, ela é nula. Mas vamos ser bem sinceros, as prefeituras, o Estado, eles já se adaptaram. Então, tiraram qualquer tipo de radar de escondido, inclusive aquele radar móvel. É esse móvel mesmo a que eu pessoa tava ficava pensando. escondidinha, segurando. Exato. Não, tem que estar visível. O motorista ele tem que ver o radar. Boa, viu? Eu sou das antigas do radar móvel. Eu também sou então, das sempre antigas. tive medo. Que pegava a gente na esquina era uma loucura. Vamos para a próxima. O veículo pode ser guinchado por estepe, o doutor falou aqui, ó, ou extintor vencido. Guinchado também, doutor? E aí? Veja bem, hoje o veículo ele ser guinchado, ele ser levado para o pátio, são raras as exceções, porque nós tivemos uma mudança em 2021 que falou que quando você tem algum problema no veículo, o policial ele vai te dar uma infração e você vai ter um prazo para desfazer aquele erro. Por exemplo, um carro com insufilme menor, a luminosidade menor do que o permitido. Antigamente, o policial ele podia pegar, guinchar o seu carro e mandar para o pátio e você ia pagar guincho, pagar pedágio, pagar multa, pagar tudo. Diária de Tudo. pátio, né? E a diária de pátio é alta, e aí você faria o quê? Só ia poder pegar depois. Hoje não, o policial vai falar, tá aqui uma infração, você tem 15, 30 dias, a lei fala em 30, mas o policial vai lá, você tem 15, 30 dias para desfazer esse erro. Você vai, desfaz o erro e leva o carro para uma nova vistoria para aquele posto policial. Se for uma polícia rodoviária estadual, por exemplo, naquele posto policial você vai levar e falar, olha, eu desfiz. No caso do STEP, por ser um item obrigatório de segurança, ele pode. Então nós temos algumas exceções para o veículo ser guinchado, que é o caso também do licenciamento. Você pode andar com IPVA atrasado, o IPVA pode, mas você não pode andar com licenciamento. Então, se o seu licenciamento aqui no estado de São Paulo começa a partir do mês 6 e o seu primeiro número 1, a placa final é 1, e você não faz, a partir de julho, o carro pode ser multado por radar sem parar, mas se você for parado, esse carro pode ser guinchado. Olha só. E a mesma vai poder ser guinchado também sem o STEP. A questão do extintor, a gente vive hoje sem a necessidade, mas se você tiver o STEP, ele tem que estar em dia. Então, a recomendação é, o extintor. Se você tiver um extintor no carro e ele tiver vencido, tira. Porque hoje ele não é mais obrigatório. Hoje não é obrigatório ter mais extintor. Ele não é mais obrigatório. Por não ser obrigatório e você tê-lo, você está trazendo a obrigatoriedade de mantê-lo em dia. Que incrível, doutor. Muito interessante isso. Aí a galera tá toda assim. Não, tá todo mundo parado, impressionado aqui. Vamos para a próxima. Lê a próxima, Léo. Vamos ver aqui, ó. O agente fiscal pode abrir malas e bagagens durante a blitz de rotina? Uma excelente pergunta. Que legal. Eu acho que não. Eu também acho que não. Creio que não. Também acho que não. Se nós estivermos falando de uma rotina de fiscalização de trânsito, não pode. Se for uma fiscalização policial, por exemplo, eu já sofri uma fiscalização policial no Rio de Janeiro, na linha vermelha, chegando lá, na época que teve um assalto no MASP, lá em 2008. Sim. Então o policial me parou e revirou toda a minha mala e dos meus familiares que estavam comigo no carro.
Por quê? Porque eles estavam procurando pelos quadros que foram roubados. E aí o policial falou, olha, eu estou pesquisando todo mundo que é do estado de São Paulo. Não estava lá não, né, doutor? Não, não estava. Eles daí acharam depois com outro. Então, se for nesse caso, eu fui parado para ver a documentação do veículo. Se o policial não tiver nenhuma suspeita, e é claro que ele vai ter que pedir a permissão. Tá? Legal. Se você não der a permissão, ele pode querer apreender ali, segurar você, mas você tem que dar permissão para que seja revistado a sua mala. Mas se for uma fiscalização de trânsito, por exemplo, um marronzinho, um agente da Secretaria de Mobilidade Urbana, ele não pode olhar no interior do seu veículo. Boa. Olha que beleza. E é bem Muito bom interessante isso, para as pessoas entenderem também, né? Porque existe a diferença da ação policial, né, que está atrás em busca de algum crime, de algo que acabou de acontecer, e a ação de trânsito, Sim. né? São coisas diferentes. São distintas. Boa. E a ordem de serviço também do policial ou do agente de trânsito naquela hora também é muito importante, né? Às vezes a ordem de serviço dele tá para uma coisa, ele tá fazendo uma outra coisa. Isso também pode ser um problema. O meu carro não pode ser apreendido se tá feito de uma forma errada. Isso daí é o que a gente chama de ele ter aquele poder de fazer aquilo. Então, por exemplo, nós temos uma questão que no município, quem pode fazer é o agente da autoridade de trânsito. O policial militar, não. Para fazer uma fiscalização, para lhe dar multa. Então, o policial parou você, ele viu que seu pneu está careca. Ele não pode te dar multa, salvo se a polícia militar tiver um convênio com aquela cidade, com aquele município. Então fica essa questão. Se você for, eu sempre falo para as pessoas, o policial vai te dar uma multa, você aceita. Depois você procura um advogado da sua confiança para verificar se isso foi legal ou não. Não vá discutir com o policial. Ele está ali trabalhando. Se você acha que ele está errado, você depois procura um advogado e fala, olha, eu fui multado aqui em Aparecida, o policial me parou. Daí o advogado vai ver se tem um convênio entre a Polícia Militar e o município de Aparecida para dar infração de trânsito. Muito bom. Perfeito, doutor. A gente tem também um videozinho que a polícia gravou para a gente para dar alguns aconselhamentos para você da estrada. Vamos assistir juntos. Boa tarde, é Biane Léo, aqui é PRF Rafaela Vaz. E as dicas hoje são para aqueles motoristas que estão pegando a estrada aí nesse feriado, né? Dicas de segurança, sempre fazer uma revisão do seu veículo antes de iniciar a sua viagem. Muito importante verificar os itens de segurança, como os pneus, sistema de freios, a iluminação, o sistema de iluminação, os faróis, lanternas, né? E ter esse cuidado aí na rodovia, que nesses dias tem bastante movimento, né? Tomar cuidado, manter a distância do veículo à frente, todos os integrantes do veículo com o cinto de segurança, não exceder os limites de velocidade e jamais dirigir após ingerir bebida alcoólica. Com esses cuidados básicos aí, a gente pode garantir a segurança de nossa família e de todos que utilizam a rodovia. Um bom feriado a todos. E um ótimo trabalho para vocês, que eu sei que vocês vão trabalhar muito. Obrigada, Polícia Rodoviária Federal, que sempre nos ajuda aqui no Santa Receita, viu? Doutor, o senhor é excelente. Muito bom, doutor, porque vai falando, vai gerando mais dúvida ainda, né? É. Não para, o doutor tem que voltar aqui, Volte por mais favor. vezes. Obrigado, aceito o convite, é só chamar que eu venho sim. Com certeza. Você de casa, se tem dúvidas, quer de repente ver alguma coisa, se realmente tem razão ou não, pergunta para o doutor, entra no Instagram, ó, @advdeadvogado.diasjúnior. Tá tudo junto aparecendo para você aí. Doutor, ótimo final de semana. Para vocês ótimo também. Carnaval. Muito bom carnaval e se for dirigir, não beba. Não Boa. beba. Por Gostei. favor. Por favor, não esqueçam todas as dicas que a gente aprendeu aqui. Isso é não importante, é, viu? Léo? É isso Boa. aí, Yara. Doutor, obrigada. Obrigado, doutor. Valeu, prazer. Que maravilhoso.